né? Então, contra o Botafogo foi um jogo que criamos mais que o adversário. Poderíamos ter jogado mais contra o Botafogo, sim, mas fomos melhor que o adversário e não conseguimos transformar isso em vitória. Então é momento para a gente ficar quieto, trabalhar mais, se acertar mais. Nesses 4 jogos, teve situações aí que pelo menos a gente merecia uma sorte maior ou uma definição melhor. Por exemplo, o jogo contra o Botafogo, né? Criamos muitas chances, mas muitas. O adversário chegou pouco, acertou 2 chutes lá e a gente saiu derrotado. Isso não é desculpa, mas é o que aconteceu. Das 4 derrotas, eu vou repetir, a gente analisa, a gente olha. Acho que 2 jogos a gente não merecia, tá? Das 4. Pelo menos um empate, né, pelo tanto que criou. Falando de Botafogo de Ribeirão, uma dessas partidas. Você assistiu o jogo contra o Botafogo? Pô, criamos chance demais, hein, cara? Linha de 5. Segundo tempo, 2 bolas na trave, bola que ficou ali, bola que a gente não conseguiu colocar para dentro. Né? Então, analisar resultado e analisar desempenho. Então, contra o Botafogo, foi um jogo que a gente criou nos 2 tempos, né? E com linha de 5. Acaba sendo bom, teve momentos que a gente jogou melhor, foi o caso do Botafogo, por exemplo, e não levamos ponto nenhum, né? Então segue a nossa caminhada, mas a gente tem que melhorar bastante se a gente quer algo na competição. Vamos falar do jogo do Botafogo ali, onde a gente criou, a gente rendeu 4 bolas na trave, circulou bastante, e o goleiro do Botafogo pegando bastante, né? Então assim, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a gente não pode só jogar e ter volume dentro da Vila, né? Mesmo naquela sequência lá, a gente teve bons desempenhos. Infelizmente, a bola não entrou e o Botafogo, por exemplo, acertou 2 chutes lá, fez o gol e ganhou o jogo, né? Já ganhamos jogos onde a gente não foi bem, mas ganhamos, né? E muitas vezes a vitória esconde uma partida que não foi legal e uma derrota, muitas vezes, esconde uma partida que foi legal. Eu vou voltar a falar de um jogo, porque estou muito tranquilo para falar, que foi o Botafogo de Ribeirão. 4 bolas na trave, chega, goleiro pegando bastante, acertaram 2 chutes e ganharam o jogo, né? Então, a gente, hoje, o que para mim, em relação ao jogo do Botafogo, a gente criou, a gente chegou, claro. Hoje não. Hoje foi muito no abafa. A fascinante obsessão de Fábio Carille em coletivas em citar essa partida contra o Botafogo, que para quem não lembra, o Santos perdeu por 2-1 lá em Londrina, é realmente algo que me toca o coração, a alma, eu diria. Eu, porque tenho sérios problemas mentais, assisti todas as coletivas, foram 13, né? Foram 13 partidas desde então, todas as coletivas que Carille cedeu desde a partida seguinte ao Botafogo, que foi mais uma derrota, naquele caso para o Novo Horizontino, depois ainda teve a derrota para o Operário, e a partir daí o time basicamente melhorou, apesar de nem tanto, afinal de contas, nem líder da Série B é neste momento, pelo menos no momento que eu gravo, não sei se vou conseguir colocar este vídeo na hora que eu quero no ar. Em 8 oportunidades, ele citou essa partida contra o Botafogo. E o problema ele citou como um exemplo de boa partida do Santos. Primeiro, eu estava lá, o jogo foi em Londrina, eu viajei, vocês podem conferir no vídeo pós-jogo que eu estava em Londrina, estou no estádio, tem a gravação do pós-jogo no Estádio do Café. E cara, não teve uma pessoa feliz, o jogo foi desesperador. Porque é importante lembrar que quando o Santos foi encarar o Botafogo lá, o Botafogo tinha o pior ataque da Série B e estava na zona de rebaixamento. Depois até melhorou um pouquinho, hoje já está batalhando do lado de fora da zona. Se eu não estou enganado, acho que ainda não entrou de volta. Tomara que não entre nada contra o Botafogo. Então o Botafogo foi para aquela partida com uma postura muito clara. Nós vamos nos defender e, se algum milagre surgir, tentar ganhar o jogo no contra-ataque. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Carille fala dessa partida contra o Botafogo, ele cita que o Santos teve 2 bolas na trave, de fato teve, chega a fazer um gol, até perde outras oportunidades e que teve muitas chances. O problema ele cita isso como se fosse culpa, entre aspas, do Santos. E não como se o Botafogo, que foi melhor que o Santos naquele dia, dentro da proposta de jogo, não tivesse causado um desespero no segundo tempo, ao logo no começo da etapa final, marcaram 2-0. 1-0 ainda sai no primeiro tempo, quando o Santos não criou absolutamente nada. Mas o Carille insiste, chegando a falar para o Pedro, lá do Esporte por Esporte, você viu o jogo? Ele fala, vimos,
Todos nós vimos. Não sei se o Pedro estava lá, eu estava, mas a gente viu o jogo. E nós vimos um Santos monótono, principalmente no primeiro tempo, só acordando na segunda etapa, quando já está 2-0, e mesmo assim, mais para o final do jogo. É importante lembrar também que ele só faz, salvo engano, 3 substituições naquela partida. Ele morre com 2 por fazer, ou seja, ele não conseguiu, lendo a partida, encontrar uma maneira de melhorar o time. Ele parou, resolveu não trocar o time. Ele disse que é porque enxergou o time bem. Mas, desculpa, contra um time que tinha como proposta jogar retrancado, primeiro, você não jogou bem se tomou 2 gols. E ele fala várias vezes, vocês assistiram. Não, porque o Botafogo chegou 2 vezes e marcou 2 gols. O seu trabalho é impedir que isso aconteça. Não impediu. Como não impediu contra o Avaí, quando o Avaí chega pouco e mesmo assim faz um gol num contra-ataque. Né? Outra coisa, porque criamos chances, teve bola na trave. Não foram chances por baixo, o Santos inclusive não jogou nada por baixo naquela partida. Foram chances criadas na base do chuveirinho, porque o Botafogo estava lá retrancado, colocou 10 jogadores dentro da área basicamente, e o Santos começou a chover a bola. Uma vez ou outra, o Santos ganhou uma cabeçada, tocou na trave, foi para fora, uma hora entrou. Enfim, o Santos não jogou nada aquele dia. E ele pode falar até das estatísticas, uma vez ou outra, ele cita, né? Não, porque chutamos mais e não sei o quê. Então eu fui procurar até para tirar de exemplo, né? Comparar com jogos recentes. Por exemplo, naquela partida contra o Botafogo em Londrina, o Santos teve 59% de posse, então 41% para o Botafogo. No jogo contra o Avaí, e o último trecho que eu coloco aqui na abertura do vídeo é da coletiva contra o Avaí, ele fala, né, que o Santos nessa partida não criou tanto, não teve qualidade que nem teve naquela partida, mas, por exemplo, teve muito mais a posse de bola, 67%, então contra 33%. Abriu um outro jogo aqui que o Santos não ganhou em casa, contra o Sport. O Santos teve menos posse de bola, o Santos teve 46%. Chutes naquela partida contra o Botafogo, 22-10. Apesar dele dizer que o Botafogo só criou 2 chances, o Botafogo deu 10 chutes naquela partida, mas tudo bem. Contra o Avaí, ele teve menos chutes contra. Ele disse que foi muito pior, mas, por exemplo, teve mais posse e levou menos chutes contra. 7. 6, aliás. 6. Foi até menos. E deu 16, ou seja, chutou menos. É uma partida tão ruim quanto, né? É uma partida tão ruim quanto. Outra estatística aqui que eu quero mostrar. Deixa eu rodar aqui para vocês. Chutes no alvo contra o Botafogo. Foram só 3, né? Só 3. Nessa partida, contra o Avaí, foram 7. Foram 7. Assim, ele chutou mais na direção do gol contra o Avaí, que ele disse que foi pior, do que contra o Botafogo. Ele teve mais posse contra o Avaí, que ele disse que foi pior, do que contra o Botafogo. Meu ponto é, a partida contra o Botafogo foi muito ruim. Foi muito ruim. O Santos não jogou nada. E assim, eu separei trechos de coletiva. Eu assisti todas. Algo pode ter me fugido, é claro. Então eu achei contra Novo Horizontino, Operário, 2 vezes contra o Goiás, 2 vezes contra o Mirassol, contra o Ituano e contra o Avaí, ele citando essa partida contra o Botafogo. Então é desde o primeiro jogo pós-Botafogo até o último, contra o Avaí, mais recente, ele cita 8 vezes coisas do Botafogo. E é mentira, o Santos não jogou bem, não tem nada, nem estatisticamente, às vezes os números frios diriam o contrário. Não, olha só, realmente foi bem. Nada diz que o Santos foi bem naquela partida contra o Botafogo. Não tem nada a se tirar daquela partida contra o Botafogo. Aquela partida é horrorosa. O Santos não jogou absolutamente nada. Ou então todas as pessoas que estavam no estádio do Café estão malucas, porque eu estava lá e só falei com pessoas que estavam extremamente pistolas com a atuação pela qual elas pagaram caro para assistir. Né? Porque não foi barato, era mando do Santos, mas foi Londrina porque o Santos vendeu. Então a empresa lá que botou o preço do ingresso. Então, eu não entendo essa obsessão contra o Botafogo, porque não tem nada além das bolas na trave, que com todo respeito podem acontecer a qualquer momento em todo jogo, que justifique ele achar que aquilo foi boa partida. E aí vem minha conclusão. Ou ele usa como desculpa, achando que ninguém vai pesquisar aquele jogo, pesquisei, desculpa, ou ele realmente acha que aquela atuação foi boa, e isso é desesperador, porque ela foi muito fraca. É uma obsessão engraçada. Mas o Santos não é líder da Série B. Então eu tô rindo pra não chorar.